A nossa conversa de hoje é com as pessoas que já experimentaram, por alguma razão, enjoos ou uma sensação de sentir-se mal quando se deslocando dentro de um veículo, mas aqui mesmo, na terra, no chão. Seja ele um automóvel, seja ele um ônibus, diversas pessoas já experimentaram uma sensação de mal-estar, principalmente se deslocando ali no banco traseiro, ou se abaixando a cabeça, ou numa estrada com muitas curvas. O fato é, estas pessoas, elas me procuram e elas dizem assim, que gostariam muito de entrar para a aviação, mas como tem um histórico de passar mal, inclusive em viagens de automóveis, e às vezes até passam mal em viagens de avião na condição de passageiro. Essas pessoas experimentam reações fisiológicas que lhes são muito desagradáveis. E a pergunta é, será que elas poderiam, de fato, se transformar ou se tornar pilotos? Será que estas dificuldades de adaptação fisiológica as incapacitaria de se transformar em piloto, se desejassem ser pilotos? E você, que já está inserido na atividade aérea, tem experimentado essas dificuldades fisiológicas de se adaptar ao voo? Será que isto é um impeditivo para você? Será que você conhece todas essas nuances da adaptação fisiológica ao voo para poder iniciar a sua atividade de voo? Estas respostas a gente vai dá-las ao longo deste nosso bate-papo, que hoje o nosso assunto é a fisiologia do voo. Afinal, o nosso organismo foi preparado ou não para estar lá em cima? Se não foi, será que existem remédios para esta preparação? Não remédios no sentido de medicação. Eu pergunto, será que existem formas de melhorarmos a nossa adaptação para estarmos lá em cima? Se esse assunto lhe interessa, você é meu convidado. O nosso briefing hoje é de fisiologia do voo. Olá, eu sou Roberto Fernandes, sou instrutor de voo de aviões e de helicópteros e há mais de 20 anos me dedico à preparação de pilotos para instrução aérea. O meu objetivo é ajudar os pilotos, os alunos pilotos, a alcançarem o seu primeiro voo solo em até 20 horas de instrução, com a proficiência requerida em regulamentos para os alunos pilotos exercerem as prerrogativas dessa sua licença provisória. E o assunto que eu vou conversar hoje trata da fisiologia de voo, porque ao longo da minha carreira, ao longo da minha formação, inclusive, foram diversos os colegas que eu pude acompanhar que realmente tinham muita dificuldade de adaptação à atmosfera da cabine, ao ambiente de voo e acabavam passando mal, acabavam enjoando, porque você, de fato, vai estar expondo o seu organismo a situações com as quais nós não estamos acostumados aqui na Terra. E o fato de não estarmos acostumados já é uma indicação de que sim, nós não estamos acostumados, mas esta acomodação, ela pode acontecer. Esta adaptação, ela pode e deve acontecer. Basta que a gente conheça estes fenômenos ou estas situações às quais estaremos submetidos quando em voo. E a primeira delas, que eu gostaria de começar a falar, talvez seja até a mais importante. Você já percebeu, se você fez já voos comerciais na condição de passageiros, obviamente, nessas grandes aeronaves de linha, você já deve ter percebido duas condições que alteram a nossa fisiologia em voo. A primeira delas, você deve ter experimentado uma grande sonolência, principalmente em voos de uma duração maior, voos com uma jornada maior. Eu estou dizendo voos assim, de 4, 5 ou mais horas. Você experimenta muito sono. E você deve ter experimentado também uma sensação de frio. Uma sensação de frio não diretamente relacionada à temperatura do ar-condicionado,
selecionada na cabine, mas um frio com o qual você não está acostumado. Daí aquela nossa tendência a sempre levar um agasalho todas as vezes que formos fazer uma viagem de avião. E esta característica que a gente experimenta ali como passageiro, ela decorre de uma situação que talvez não seja do conhecimento de todos, que é o problema ou a solução da pressurização de cabine. Porque quando a gente entra numa aeronave pressurizada, a primeira impressão que a gente tem, ou pelo menos a impressão mais intuitiva, é de que esta aeronave está pressurizada, mantendo em voo o mesmo nível de pressão atmosférica que nós temos aqui no chão. Então, em teoria e na nossa intuição, não era para experimentarmos nenhuma alteração fisiológica no nosso organismo. O problema é que este conceito não é verdadeiro. Embora a atmosfera dentro da aeronave esteja de fato pressurizada, ela não está pressurizada com o nível de pressão que nós experimentamos aqui na superfície, aqui na Terra. Ela está pressurizada normalmente em uma altitude próxima dos 8.000 pés, alguma coisa em torno de 2.500 metros. Imagina que você subiu a 2,5 quilômetros, 3 quilômetros, e lá você vai experimentar uma pressão atmosférica menor. Portanto, níveis de oxigênio disponíveis na mistura gasosa bem menores do que a gente encontra aqui embaixo. E esta falta de oxigênio, embora não seja prejudicial à nossa saúde, ela será sentida pelo nosso organismo. Então, enquanto a aeronave está se deslocando a 33.000 a 35.000 pés de altura real, a nossa cabine ela está, entre aspas, se deslocando a uma altitude de 8.000 pés. Obviamente que, em termos reais, a cabine está lá em cima com o avião, a 33.000 pés. Mas nós estamos num nível de pressão que é menor do que a gente encontra aqui no chão, algo em torno de 8.000 pés. E esta lacuna de oxigênio, ela vai causar para a gente estes dois fenômenos que a gente normalmente não experimentaria aqui no chão, que é a sonolência e o frio em excesso. Para uma mesma temperatura regulada no seu ar-condicionado, se você estiver numa atmosfera padrão, aqui, esta que a gente experimenta no chão, ou se você estiver numa atmosfera a 8.000 pés, a sua sensação de frio será diferente. E, obviamente, você sentirá mais frio numa atmosfera mais rarefeita. A mesma coisa acontece com a nossa capacidade de atenção, o que gera a sonolência. A falta de oxigênio gera a sonolência. E não vamos entender diferente. Eu digo falta de oxigênio porque é um nível de oxigênio diferente deste que nós estamos acostumados aqui no chão. Mas é um nível seguro de falta de oxigênio. Esta condição de redução dos níveis de oxigênio no nosso organismo, ela é muito bem conhecida e ela é chamada de hipóxia. Este é o nome técnico que se dá a esta condição de redução dos níveis de oxigênio no nosso organismo. E o nosso organismo tem respondido muito bem a esta redução de oxigênio para altitudes de até 10.000 pés. Se você estiver voando abaixo de 10.000 pés, não há a necessidade de você receber um suprimento adicional de oxigênio vindo de cilindros de oxigênio ou oxigênio puro. Não há necessidade de você estar numa cabine pressurizada para garantir os níveis de oxigênio. Você pode voar numa aeronave que não tenha nenhum suporte de fornecimento extra de oxigênio ou de pressurização. E este é o cenário em que se encontra a nossa faixa de voo das aeronaves de instrução. E aí você vai perguntar para mim, mas por que as companhias aéreas então fazem o voo da cabine a 8.000 pés? Por que não fazem um pouco mais baixo e, portanto, mais conservador para o nosso organismo? Ou por que não vão até o limite, o dos 10.000 pés? É uma questão de variabilidade. As pessoas, elas respondem de maneira distinta. Tem gente que reage à hipóxia em altitudes menores. Tem gente que só vai sentir efeitos da hipóxia a altitudes maiores.
Da mesma forma, manter níveis de pressão mais baixa dentro da cabine vai transformar a equalização entre a pressão interna e a pressão externa num problema mais simples de se resolver. Entretanto, pressões maiores, imagine um balão cheio de ar, pressões maiores dentro da cabine, se comparada com as pressões pequenas fora da cabine, vão exigir um esforço estrutural da aeronave muito maior também. E esta aeronave passa a ficar mais pesada, mais custosa, portanto, chegou-se a um entendimento de que nem nos 10 e nem nos 6, os 8.000 pés seriam um nível de segurança e inclusive de viabilidade econômico-financeira para a aviação comercial. Já para a nossa aviação, a aviação de instrução, a depender da altitude da localidade, onde está localizado o centro de instrução de aviação civil que você voa, a gente não vai variar e não vai passar destes 8.000 pés. Mas há que se ter em mente que nós não estaremos voando no mesmo nível de oxigênio circulando no nosso sangue que teríamos aqui no chão. Embora seja uma altitude que garanta uma condição de oxigenação que não vai nos trazer nenhum problema, nenhuma sequela, nós estaremos ainda submetidos a níveis mais baixos de oxigênio. É de se esperar alguns dos efeitos da hipóxia. E o piloto precisa saber identificar estes efeitos para evitá-los. Se você estiver voando e começar a sentir os efeitos da hipóxia, você precisa atuar nos comandos da sua aeronave no sentido de baixar a altitude de voo e vir para pouso de maneira mais rápida possível. Porque este efeito da sonolência, ele tem diversos efeitos secundários. Por exemplo, a confusão muscular. Em hipóxia, fica mais difícil da gente conseguir coordenar os nossos músculos. E eu trago um exemplo que a gente tem vivido ultimamente no uso dos aparelhos celulares. Quem de nós nunca se deitou para dormir olhando mensagens ou transmitindo mensagens no aparelho celular, ali pelo WhatsApp? Aquelas conversas de final do dia. Não raro, se você fizer isso com sono, e o sono é uma característica da hipóxia, a sonolência devido à baixa oxigenação no sangue, é um efeito da hipóxia, a sonolência causa confusão mental. E não raro, no dia seguinte, você descobre ou que mandou uma mensagem para um destinatário errado, ou que mandou uma mensagem que não faz o menor sentido, porque você perdeu completamente a capacidade cognitiva de ordenar as palavras numa oração. Se você já experimentou isso no seu telefone celular, muito provavelmente vai conseguir entender o perigo que isso pode representar se você atingir este estado de sonolência em voo, sendo o comandante da sua aeronave, por exemplo, voando o seu voo solo na condição de aluno piloto. Então é importantíssimo que você conheça os efeitos que a hipóxia pode causar no seu organismo e que você saiba reconhecê-los para poder evitá-los e até combatê-los com uma descida da sua aeronave para o pouso assim que for possível, o pouso imediato. Um outro efeito da hipóxia que você pode retirar é o embaçamento da sua visão. Se você está manuseando os mapas, se você está lendo as cartas de navegação ou as cartas de rota, se você está lendo o Rota-E e buscando informações acerca do aeródromo para onde você está se dirigindo, e experimentar um embaçamento da vista, aliás, a gente ouve até um termo mais difícil de dizer, o enevoamento da vista. Se você perceber isso, preste atenção, porque se não for comum a você a visão mais turva, a visão mais embaçada, de maneira que você tenha que colocar um óculos, se isso não for normal para você, isto é sinal de que você está experimentando o início de um estágio de hipóxia. Outro sentimento que você tem é uma constante sensação de falta de ar. Você inspira o ar, mas parece que este ar que está vindo para você é insuficiente
para sanar este seu desejo pelo ar. E você começa a sentir uma sensação de falta de ar. É sinal de hipóxia. Algumas pessoas demonstram sinais de hipóxia dessa forma. Outro sinal de hipóxia que você deve ficar preocupado é o estágio de apatia. Quando você começa a conversar com a pessoa e a pessoa entra num estágio do tanto faz, ela não te responde, ou se ela responde de maneira monossilábica, meio que sem reagir com as coisas que você está falando. Esta apatia, inclusive apatia térmica, ela deixa de sentir o quente e o frio, ela decorre de hipóxia, porque a falta de oxigênio já está atuando no seu sistema nervoso central, eliminando de você uma capacidade tátil, aquela capacidade de perceber o mundo exterior através do tato. E quando você perde essa capacidade, muito provavelmente as suas respostas, as respostas apáticas, elas virão seguidas de confusão muscular, o que pode ser tremendamente perigoso para o caso do piloto. E um último detalhe, uma última forma de reação que já foi observado em diversas pessoas diante de um estado de hipóxia é uma sensação de bem-estar. É quando você perde a capacidade de tensão, de apreensão diante de uma situação de maior risco. Portanto, você perde uma importante capacidade, que é importante para o piloto, evidentemente, capacidade de identificação de perigos. Esta sensação de bem-estar, ela é a irmã gêmea da sensação de apatia. E todos estes efeitos, oriundos da hipóxia, eles são muito perigosos para o piloto, caso o piloto não perceba que esteja ingressando nesse estágio da hipóxia. Mesmo que você pouse, os efeitos da hipóxia ainda podem perdurar no seu organismo por até 12 horas. Então você pode, inclusive, experimentar um colapso neurocirculatório em decorrência desse estágio de hipóxia. Portanto, é importante que, uma vez que você tenha experimentado sintomas de hipóxia, você pouse e permaneça numa condição de fornecimento normal de oxigênio para o seu organismo, pelo menos pelas próximas 12 horas, inclusive evitando nestas 12 horas de realizar até exercícios físicos. Esta é uma grande dica que os pilotos precisam carregar para si. A fisiologia de voo está grandemente relacionada com o nível de oxigênio que você tem disponível para respirar em voo. Mas fique tranquilo, no caso dos nossos voos de instrução, ainda que estejamos submetidos a uma atmosfera de menor pressão atmosférica do que esta que experimentamos no chão, nós estaremos dentro da faixa de segurança, dentro do limite que o organismo humano consegue aceitar, que é abaixo dos 10 mil pés. Mas, obviamente, dependerá de uma adaptação gradual do seu organismo a estas altitudes de voo. Pode ser uma coisa super simples, mas para algumas pessoas podem vir efeitos e sensações com as quais ela terá que conviver por algum tempo durante a instrução aérea, até que o seu organismo esteja adaptado àquele nível mais reduzido de oxigênio presente na mistura gasosa que vamos estar respirando ali durante os nossos voos de instrução. Eu diria que a prima da hipóxia é o oposto da hipóxia, que é a hiperventilação. Como a hipóxia é a redução gradual do nível de oxigênio no sangue, a hiperventilação é o oposto disso, o excesso de oxigênio no seu organismo, ou o excesso da expulsão do gás carbônico do seu organismo. E sabe quando que a gente experimenta de maneira benéfica e proporcional? Na verdade, o que a gente quer é esta hiperventilação? Pessoas que praticam o mergulho de apneia. Todas as vezes que a gente estiver fazendo a prática da apneia, é uma prática comum no meio da natação a gente hiperventilar, que é aquela sequência de profundas respirações, mas muito rápidas, sequenciais.
e você chega até o limite de sentir alguma tontura. O excesso de oxigênio, a hiperventilação, causa exatamente este fenômeno, esta sensação, a de tontura. O cérebro, o sistema nervoso central, ele vai meio que adormecendo. É quase a sensação de sonolência experimentada na hipóxia, na redução dos níveis de oxigênio. Mas no caso da hiperventilação, este excesso de oxigênio é bastante benéfico ao mergulhador da apneia, porque ele tem, entre aspas, garantido para si uma reserva de moléculas de oxigênio a serem processadas pelo seu sistema cardiorrespiratório. Mas para o piloto, a ansiedade e aquele nível de tensão decorrentes da própria atividade aérea, e veja, eu estou falando especificamente dos alunos pilotos. Os alunos pilotos experimentam com frequência níveis grandes de tensão e de ansiedade em voo, como decorrência da necessidade de aprendizado psicomotor das técnicas de pilotagem. E quando a gente menos espera, o aluno está hiperventilando. Está naquela respiração ofegante. E ele nem se dá conta disso. E esta respiração ofegante, muito rápida, realizada sem que o pulmão tenha tempo de efetuar a troca normal entre moléculas de oxigênio e moléculas de gás carbônico, vai acabar causando ao piloto os mesmos efeitos maléficos que a hipóxia. Eu digo os mesmos efeitos porque, de fato, é difícil de, ao perceber os sintomas, você identificar se estes sintomas decorrem da hipóxia ou se estes sintomas decorrem da hiperventilação. Mas como a hiperventilação tem uma característica física que a precede, que é esta respiração ofegante, é mais fácil de dizermos que aquele fenômeno está sendo decorrente de uma hiperventilação e não de uma hipóxia. Mas o piloto precisa perceber que ambas as condições, seja da hipóxia, seja da hiperventilação, ele precisa sair destes efeitos o mais rápido possível, porque o seu organismo pede um equilíbrio nos níveis de oxigênio e de gás carbônico sendo processados pelo sistema cardiorrespiratório. É uma sensação ruim, mas você consegue identificar e consegue combatê-la com alguma facilidade, desde que a perceba. Eu digo desde que a perceba, porque quando eu falei das cabines de voo voando a 8.000 pés, por exemplo, estas aeronaves pressurizadas, elas têm sistemas capazes de identificar vazamentos de pressão, inclusive com sinais de alerta para os pilotos. Porque já houve registro de acidentes, na verdade de tragédias na aviação, em que se suspeita, não há a certeza, mas se suspeita que a causa provável do acidente tenha sido um pequeno vazamento de pressurização a bordo da cabine que acabou esgotando a pressurização e elevando o nível de voo da cabine ao mesmo nível de voo real da aeronave, ou seja, uma atmosfera bastante rarefeita em oxigênio, causando hipóxia generalizada e tendo os passageiros e os tripulantes adormecidos, o principal efeito da hipóxia. E com isso, a aeronave acabou vindo ao chão, colidindo ao chão e causando uma grande tragédia aeronáutica. Por conta desta possibilidade, os pilotos na cabine possuem a seu dispor máscaras com oxigênio pressurizado e sistemas de alarme que indicam se a pressão da cabine acabar subindo a sua altitude para mais de 8.000 pés, ou seja, pressão de cabine menor do que aquela requerida com segurança dos 10.000 pés. E a mesma coisa para os passageiros. Existem aquelas máscaras que a gente ouve nos briefings dos comissários, de que em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente para você. Inclusive ele diz, coloque primeiro em você para depois prestar a assistência. Por quê? O avião voa tão alto que, havendo uma despressurização, o efeito da dormência, o efeito do desmaio por conta da hipóxia é muito rápido. E se você desmaiar,
não haverá quem conseguirá ajudar a pessoa que está do seu lado, normalmente uma criança ou uma pessoa idosa que de fato depende de mais cuidado. Então, este fenômeno ou estes fenômenos da hipóxia e da hiperventilação, eu diria que são aqueles com os quais o piloto precisa ter o maior cuidado. Se a gente está ingressando agora na instrução aérea, se a gente está ingressando agora no meio aeronáutico, a hipóxia e a hiperventilação são as adaptações fisiológicas com as quais a gente deve prestar mais atenção. Um outro efeito fisiológico que eu gostaria de chamar a atenção e que a gente não está acostumado é o efeito das vibrações. Veja, nós estamos acostumados a sentir a vibração do motor do carro, nós estamos acostumados a sentir a vibração de motores com os quais trabalhamos com ferramentas elétricas. Entretanto, é de se esperar que o grupo motopropulsor da aeronave, principalmente das aeronaves de instrução, composto por um motor convencional e uma hélice, que tem uma resposta mecânica bastante característica, e ele está bem à frente da cabine dos pilotos. Então, o nível de trepidação e o nível de vibração, embora sempre seja mantido pela equipe de manutenção em níveis aceitáveis e recomendados pelo fabricante, o nosso organismo estará submetido a todo tipo de vibração decorrente desse sistema e também decorrente dos fenômenos aerodinâmicos pelos quais o avião vai passar. Evidentemente que estas vibrações, elas podem ter a gama da baixa frequência até a gama da alta frequência. E são as baixas frequências que nos incomodam. Estas são as que causam maior transtorno. Principalmente em termos de respostas de enjoo e aquela sensação de estômago embrulhado, podendo vir até uma forte diarreia. Eu já vi em casos de pilotos de helicópteros que estão submetidos a uma vibração ainda maior do que a do avião, por conta da vibração do rotor principal, eu já vi pilotos tendo que vir para pouso por conta desta sensação estomacal, esse desarranjo estomacal decorrente das vibrações que vamos encontrar em voo. Um outro efeito, que talvez não seja comum para todos nós, é o efeito das acelerações. A gente chama de acelerações equivalentes à aceleração da gravidade. Você sabe que nós estamos submetidos a uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado aproximadamente. Este valor de 9,8 é considerado 1G. Esta é a unidade de medida para a medida das acelerações nos três eixos quando estamos voando. A gente chama de força G, G de gravidade. São medidas de acelerações tomadas como base os 9,8 metros por segundo ao quadrado da aceleração da gravidade. E neste caso, é importante que você entenda, diferente do automóvel, em que você sente a força G, mas você está sentado no banco, e você sente a força G lateral também, quando você está fazendo curvas, o avião ele tem 6 graus de liberdade. O avião pode fazer, veja, ele pode fazer a rotação ao longo deste eixo das asas, que é o eixo lateral. O avião pode fazer a rotação ao longo deste eixo da fuselagem, que é o eixo longitudinal. E o avião ainda pode fazer a rotação ao longo deste eixo imaginário aqui, que é o eixo vertical. O nosso automóvel, ele basicamente, de comando, só faz este movimento, que é o movimento de rotação em torno do eixo vertical, causado pela nossa direção, o nosso volante. A rotação em torno do eixo lateral e a rotação em torno do eixo longitudinal, no automóvel, ela não é comandada. Na verdade, o automóvel apenas segue o traçado da estrada ou da rodovia que estamos utilizando. Portanto, o sentimento dessas acelerações de gravidade para o carro, ele é muito maior nas mudanças de trajetória, nas curvas, do que propriamente dito no subir e descer de uma estrada ou na mudança de inclinação no caso das curvas. Mas no avião, isto não é verdade. No avião você tem estes movimentos de rotação acontecendo o tempo todo. E estas acelerações de gravidade,
para as várias infinitas direções em torno dos 3 eixos, ela causa alguma alteração no nosso ouvido interno, que é o órgão responsável pelo nosso senso de equilíbrio, e as pessoas acabam experimentando alguma sensação bastante desconfortável. Um outro efeito do voo, intrínseco ao voo, com o qual a gente precisa estar esperando acontecer, é o efeito do ruído. Realmente, a atmosfera de voo é muito ruidosa. E você tem ruído de todos os tipos, principalmente o ruído do motor. Por conta do ruído do motor, que é muito alto, a gente é obrigado a voar com os fones. E aí, todo o papo rádio e toda a conversa que a gente tem bilateral com o instrutor-aluno, acaba vindo para os fones e, não raro, nós costumamos usar o ajuste de volume desses fones num nível, eu diria até exagerado. E esta sensação de ruído, ela vai também causar em algumas pessoas, não são todas, as pessoas respondem fisiologicamente a estes estímulos externos de maneira diferente. Mas algumas pessoas acabam experimentando náuseas por conta deste forte ambiente ruidoso. E aí o que se recomenda é que você de fato utilize fones de ouvido que tenham a capacidade eletrônica de eliminação de ruídos. Atualmente esses fones são muito comuns. Antigamente os fones eles tinham simplesmente uma capacidade de abafamento. Eles acabavam sendo usados, serviam como uma barreira física às vibrações sonoras oriundas do motor e do próprio deslizar da fuselagem na massa de ar. Mas eles faziam isso de maneira física. Os fones de hoje continuam provendo esta barreira física à propagação das ondas sonoras externas, mas também operam na redução eletrônica de ruídos. E é este que a gente recomenda. Se possível, use também, em adição aos seus fones, use plugs nos seus ouvidos para evitar que a alta frequência oriunda do equipamento do rádio possa causar a você alguma perda auditiva ou algum desconforto auditivo que venha a se refletir depois numa alteração de estado fisiológico também. Outro detalhe, outra resposta fisiológica que você pode experimentar diferente em voo é a mudança de temperatura. Lembre-se, as nossas aeronaves de instrução, na sua grande maioria, não tem suporte de ar-condicionado. Você vai experimentar uma elevação de temperatura por conta do ambiente confinado e só pode contar com um sistema mecânico de ventilação. Em verdade, o que é mais normal são as pequenas aletas que se abrem junto à fuselagem a fim de drenar um pouco do ar que escoa pela fuselagem do avião e jogar esta ventilação forçada para dentro da cabine a fim de manter a temperatura de maneira confortável. Mas as nossas aeronaves, elas não têm sistemas de ar-condicionado. Os sistemas de ar-condicionado, eles aparecem para as aeronaves de maior porte ou de maior complexidade construtiva, como, por exemplo, os jatos, mesmo estes jatos pequenos, para 2 ou 4 passageiros, já são guarnecidos com sistemas de ar-condicionado. Mas as aeronaves de instrução, não se engane, elas não têm sistemas de ar-condicionado e o seu organismo terá que se adaptar a estas temperaturas, ora mais elevadas, ora bem mais baixas do que aquelas que a gente encontra no conforto térmico aqui do chão. Então, não custa nada você se adaptar a este problema ou a esta condição de temperatura, levando consigo um casaco e, se for o caso, evidentemente, você vai tirar esse casaco em voo. O que você não deve fazer é permitir que o desconforto térmico acabe interferindo na sua atenção dedicada ao voo. Se o desconforto térmico vier a interferir na sua capacidade de concentração, você precisa, de fato, interromper este voo. Porque não pode o desconforto térmico ser uma causa de quebra da sua concentração
podendo inclusive vir a aumentar os riscos da sua operação. E eu deixei por último 2 aspectos que são intrínsecos de uma adaptação que não nos parece muito intuitiva. A primeira delas, você já parou para pensar o nível de exposição solar a que os pilotos estão submetidos? E eu não estou falando do voo do passageiro ali na aviação comercial. Se você for responder a esta pergunta raciocinando com a sua experiência de passageiro lá na aviação comercial, então não vai valer. Sabe por quê? Porque quando a luz do sol bate diretamente no seu rosto, a primeira coisa que você faz é fechar a janela. Mas os pilotos não têm esse recurso. Os pilotos, não raro, eles precisam voar sim, com o sol atingindo a cabine de maneira mais direta. E detalhe, quanto mais alto a gente está, mais influência esta luz solar consegue causar na nossa pele. Então, protetor solar não é luxo para piloto. Quando você for começar a sua instrução, lembre-se, você estará voando 95% do tempo em céu sem nuvem. E você estará lá em cima. A incidência do sol é direta sobre você. Não custa nada protetor solar nas suas mãos e protetor solar principalmente no seu rosto. Aí você vai entender por que a maioria dos pilotos tem o costume de usar boné, inclusive em voo. Porque a pala do boné protege e muito os olhos da incidência direta dos raios solares. Outra coisa que você vai perceber e talvez desmistificar de uma vez por todas. Todo piloto tem o costume de usar óculos escuros. E isto não é, como a gente diz, lacração, não é ostentação. Isto não é aquele piloto marrento, nada disso. O piloto precisa proteger os seus olhos. A gente precisa de uma proteção ultravioleta efetiva para os olhos. Esta é a razão pela qual todo piloto carrega consigo um óculos escuro e de qualidade. Não serve aquele óculos comprado na esquina do camelô. Você precisa proteger as suas vistas, os seus olhos, da incidência direta e agressiva dos raios solares que você vai enfrentar em voo. O aluno piloto e o instrutor estarão o tempo todo manobrando na área de instrução e o sol estará o tempo todo focalizando os seus olhos. Piora ainda mais essa situação o fato de que os voos de instrução precisam acontecer sempre em condições meteorológicas que sejam favoráveis ao voo visual, ou seja, luz solar e fora da proteção das nuvens. Então, óculos escuro de qualidade e protetor solar de qualidade não são luxo, não são ostentação para os pilotos. Adquira o quanto antes os seus. E por fim, mas na linha oposta ao do voo diurno, eu chamo para você a atenção do voo noturno e da necessidade de nós adaptarmos a nossa visão, os nossos olhos, para a visão noturna quando ingressarmos na instrução na fase dos voos noturnos. Lembre-se, nós teremos que demonstrar para a ANAC, visando a concessão da licença de piloto privado de avião, nós teremos que demonstrar a realização de pelo menos 3 horas de voo noturno em adaptação a este novo cenário de voo. E para o voo noturno se tornar mais eficiente, você tem que fazer 2 coisas. Primeira, a acomodação visual de antes do voo. Então, se você vir pilotos de óculos escuros à noite se deslocando nos aeroportos com os óculos escuros, de novo, não interprete errado o piloto. O que ele está fazendo é um descanso visual dos seus olhos, porque ele está num ambiente artificialmente iluminado e esta iluminação artificial vai prejudicar a adaptação dos seus olhos para a visão noturna, que lá em cima carece de iluminação. Então, o piloto, por resguardo e por uma questão de acomodação visual, ele coloca os óculos escuros pelo menos 1 hora antes do voo e mantém os óculos escuros até o momento de ir para a nacelle do avião.
Quando ele vai para o avião, por outro lado, ele coloca o nível de iluminação do seu painel e dos seus instrumentos de voo no menor possível, justamente para não quebrar esta adaptação que ele vai precisar quando ele estiver em voo. Porque você vai voar noturno, mas não se engane, o voo noturno não é sinônimo de voo por referência aos instrumentos. O voo será noturno, mas ele continuará sendo um voo por referências visuais. Então você terá que buscar no chão, no solo, lá fora, as referências para o seu voo. Isto vai exigir de você uma maior acuidade visual num campo visual submetido a baixíssima luminosidade. Talvez, e na melhor das hipóteses, a luz da lua. E você precisará usar esta pouca iluminação para você fazer o seu voo por referências visuais. Então, quanto mais adaptado estiverem os seus olhos para esta condição de baixa luminosidade, maior eficiência você terá na condução do seu voo. Algumas aeronaves, inclusive, possuem dispositivos de iluminação com luz vermelha. Alguns pilotos carregam consigo lanternas com luz vermelha, porque a luz vermelha, diferentemente da luz branca, ao ser acesa, ela causa menos distorção desta acuidade natural dos olhos a baixa luminosidade. Então, fica a dica. Nós falamos para você, adquira o protetor solar de qualidade, adquira um óculos escuros de qualidade, adquira também uma lanterna que tenha a capacidade da luz vermelha, porque ela será extremamente útil na realização dos seus voos de adaptação noturna. E com isso eu espero ter trazido para você, de maneira rápida, alguns efeitos fisiológicos adversos que você poderá experimentar ao início da sua instrução aérea e causar para você alguma dificuldade adicional de adaptação ao voo. Mas não deixe que estas adaptações de cunho fisiológico se constituam em empecilho para você começar o seu voo. Não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. Sabendo o que pode acontecer e que tipo de resposta fisiológica o seu organismo pode dar dentro daquele ambiente que ainda é desconhecido para ele, que é o ambiente aeronáutico, você tem todas as condições de realizar uma rápida adaptação fisiológica e tirar disso o melhor proveito possível. Porque, como eu sempre digo, voar é para todos que queiram voar. Você vai buscar essa adaptação fisiológica, eu tenho certeza. E aí, você gostou do conteúdo? Diga pra gente aqui se você gostou e se esse conteúdo foi bacana para você, agora é a hora da gente chamar o mascote do curso, que é o nosso C3PO. Curta, comente, compartilhe com os seus amigos. A letra P é a de participação. Participe aqui no nosso canal com todos os comentários que nós temos trocado aqui diariamente. E a letra O é de outra vez. Assista o conteúdo uma outra vez, e outra, e tantas vezes quantas forem necessárias, para o seguinte exercício. Tente reproduzir as principais ideias que você assimilou deste briefing para alguém. Se não tiver ninguém com quem você possa dividir esse conhecimento, tente reproduzir o briefing para você mesmo. Porque ao compartilhar, você terá a certeza de que aprendeu e conseguiu reter a maior quantidade possível de informação. Eu digo sempre, conhecimento é talvez a única grandeza que a gente consegue acumular compartilhando. Então lembre-se disso, C3PO, e experimente se inscrever no canal, porque daí você garante que irá receber, sem nenhuma dificuldade, todos os conteúdos que eu preparo e coloco aqui semanalmente para a gente. E eu espero você no meu próximo briefing. Até lá, bons voos e a gente se encontra por essas aerovias.